defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e os direitos humanos. Desde muitos anos, a ABI tem se batido pela divulgação, pela abertura tem aquela embaixo uma faixa, uma grande, pela abertura dos arquivos da ditadura, que a gente acha que dessa forma o Brasil vai conhecer melhor o seu passado, nesse período de ditadura. Então esse é o objetivo dentro da realização desse seminário. E seminários sobre direitos humanos ontem e hoje. Ontem que nós temos aqui vários fatos, vários acontecimentos que ainda precisam ser desvendados, não precisam ser conhecidos da opinião pública. Está aqui conosco o Martim Almada, que é o advogado, Prêmio Nobel da Paz Alternativo de 2002, a Vitória Grabois, que é do Grupo Tortura Nunca Mais, a Nadine Borges, que é da Comissão Estadual da Verdade. Também nós temos a nossa comissão, começamos um pouco atrasado, mas começamos, e é o momento de a gente passar a limpo as suas passadas. Eu chamaria o Modesto Silveira para compor a mesa. E também nós vamos começar o nosso presença, vamos abrir aí o seminário e possivelmente vamos debater entre nós, vamos colocar questões e a gente começaria com a Nadine, da Comissão Estadual da Verdade. É isso, agora aqui o debate é livre, né? Podem colocar, não há nenhum tipo de restrições de perguntas, de questionamento, que ninguém é na verdade. O nosso objetivo é contribuir de alguma forma para ajudar o país a passar a limpo todo esse período. O Grupo Tortura Nunca Mais, que há muitos e muitos anos tem se dedicado, 28 anos, é uma geração que se ocupa da questão do direito humano e tem feito muitos tem os seus arquivos, que talvez sejam mais desenvolvidos que os próprios arquivos que estamos tomando conhecimento da Comissão Nacional da Verdade. É isso. Imagino com a palavra livre para 25 minutos. Só boa tarde. Estou abrindo aqui um pequeno texto que eu escrevi ontem, algumas anotações para conversar com vocês. Está demorando um pouquinho, né? Então, assim que abrir. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, ao lado da Vitória, que hoje também é uma data especial para a Vitória. Ela está mais tarde tem o lançamento do livro, né, Vitória? História do seu pai. Uma história que eu acho que é a história do Brasil também, né? A história de uma resistência, hoje de um século de luta, de esperança. E um dia muito importante para nós, cumprimentar o Modesto, o Martim, todo mundo aqui presente, agradecer o convite. A gente acaba de chegar no cemitério de Inhaúma, a Yara Xavier está aqui conosco. Yara, aqui. O Gilles Gomes, que coordena a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. E nós fizemos a exumação com o pedido da Yara e do Alex Xavier, irmão da Yara. Então foi emocionante. Eu, particularmente, divido a emoção com vocês porque a minha filha, ela é aluna do Pedro II, aqui do Rio. E ao lembrar do Alex, ao ver essa luta da Yara, lembrar dessa geração, né, de meninos e meninas que se dedicaram pela democracia no nosso país e que isso rendeu muitos frutos, né? Não fosse esse bom fruto deles, a gente não teria hoje essa meninada aí do Levante, do Scratch, essa meninada aí animada com 15, 20 anos, que está dando continuidade ao que a Vitória fez a vida inteira, ao que
que o Modesto fez a vida inteira, o que a Yara fez a vida inteira e tantos outros companheiros. Então acho que é para a gente ter um pouco de, cada vez mais um pouco de esperança, né? Eu acho que alguns de vocês já me conhecem, eu sou assessora né? Enfim, estou desligando da Comissão Nacional da Verdade, trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e hoje, em breve, né, ainda não formalmente, porque nós não tomamos posse, vou assumir a função aqui de membro da Comissão Estadual da Verdade do Rio, junto com o Adinamus, que presidiu a OAB do Rio, e outros companheiros, Eli Moreira, o Álvaro Caldas, o Marcelo Cerqueira, Geraldo Cândido, eu, a Eli, o Adi, o Álvaro Caldas, o Geraldo Cândido, o Marcelo Cerqueira e o Otávio Bravo, que é o que tudo indica não deve assumir por conta de um impedimento da função dele no Ministério Público Militar. Então isso ainda está sendo, e em breve vai ser a posse, seria muito importante se vocês pudessem estar presentes, né? A gente vai obviamente avisar, comunicar. Por quê? Uma Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro. Todo mundo tem acompanhado aí as críticas da Comissão Nacional, um certo desconforto, e é muito bom saber que hoje o Rio de Janeiro não vai ficar de fora dessa história. Porque se não tiver uma comissão aqui, e mesmo que tenha tardado um pouco a ser criada, eu acho que é importante essa iniciativa, porque o Rio de Janeiro foi um lugar extremamente importante que precisa ser desvendado e revelado. O golpe foi aqui, os principais arquivos estão aqui, os principais documentos no arquivo estadual, muitos militantes, mortos políticos, desaparecidos eram do Rio de Janeiro, desapareceram aqui no estado do Rio de Janeiro. Episódios como a carta-bomba da OAB, o atentado do Rio Centro, que inclusive foram cometidos depois de 1979, depois da lei da anistia, no período já de abertura. Essas coisas elas não podem ser esquecidas. Tem uma geração ainda hoje que lembra do noticiário sobre o Rio Centro. Muitos desconhecem o que foi a Casa da Morte em Petrópolis, um centro clandestino de tortura. Nós que militamos nessa causa, que trabalhamos com isso, a gente conhece esses episódios, mas a sociedade em geral não conhece. Então tem uma importância muito grande uma comissão estadual do Rio de Janeiro que investigue todos os casos de mortes desaparecidos políticos do Rio e no Rio. Porque o Ernestina Guimarães morreu aqui, Fernando Santa Cruz, de Recife, morreu aqui, e tantos outros companheiros e companheiras desapareceram aqui. E isso precisa ser investigado. Obviamente isso já tem um trabalho muito grande. O próprio arquivo de tortura nunca mais impressiona, tem um trabalho já acumulado, a comissão especial, está aqui o Gires, as famílias que entraram com os processos, se uniram provas, apresentaram essas provas para o Estado. Mas a gente precisa, e tem uma coisa muito clara na lei da comissão, tanto da Comissão Nacional quanto da Comissão Estadual, que é esclarecer fatos, circunstâncias e autoria. Então está aqui hoje na sede da BI falando que a gente tem que esclarecer a autoria. Eu acho que é o principal nesse trabalho, porque tem que se dar nome a quem fez isso. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, e para isso serve uma comissão da verdade, para indicar esses nomes, para mostrar para a sociedade quem foram essas pessoas, quem financiou esse golpe, mas sobretudo quem torturou, quem matou, quem mandou matar, quem deu as ordens e quem executou essas ordens. Alguns familiares já sabem, mas precisa que o Estado, de forma oficial, diga essa verdade. E isso é o papel de uma comissão da verdade. E a gente precisa, obviamente, todos vocês, a gente precisa de um esforço. Eu vou ler um pouquinho aqui o que eu pensei em escrever, que eu escrevi aqui para a nossa conversa. É um pouco essa ideia de que a memória, a verdade e a justiça, elas são indissociáveis. Eu não sei por que razão no Brasil tem se trabalhado memória e verdade de um jeito e como se justiça fosse uma coisa afastada da memória e da verdade. Isso é um tripé, isso não poderia ser afastado uma coisa da outra, e é muito comum a gente ver esse discurso. Esses são três pilares para a justiça de transição e eles têm que andar juntos. Então a melhor maneira de debater esse tema é a gente ter em mente que os nossos trabalhos é que essa sociedade justa de amanhã, que a gente espera de uma sociedade justa, se constrói na luta por direitos humanos hoje. E é pensando assim que nós estamos aqui, porque aqueles companheiros que tombaram lutando, eles sabiam que esse amanhã seria o nosso hoje, e lutaram para que a gente pudesse estar aqui. E eu não tenho dúvidas que a verdade, a memória, mas sobretudo a justiça, ela é a filha predileta da democracia, desses três. É a justiça.
Sem justiça, eu acho que não existe democracia. O que a comissão, na verdade, está fazendo, e coletivos, comitês, entidades que criaram suas comissões estaduais, é jogando um pouco de luz sobre esse passado. Porque muitas dessas estruturas, muitas pessoas também tendem a achar que isso é só passado, né? Como se isso já não tivesse mais no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Muitas vezes os governos, os governantes dizem que não têm poder sobre essas forças repressoras, sobre os torturadores de hoje, sobre crimes contra direitos humanos que acontecem hoje, como aconteceu em Goiânia, sábado pela manhã, que moradores de ruas foram executados, como aconteceu aqui há 2 semanas atrás, em Manguinhos, como acontece todos os dias quando a gente abre o jornal. É esse ontem mal resolvido que tem implicações nas violações do hoje. Você sabe, não está aqui conosco, o presidente da Comissão da Verdade do Rio, Dr. Adinamus, ele já sofreu mais de uma ameaça de morte. Recentemente, outra ligação agora para a OAB essa semana. Por quê? Porque ele, simplesmente por querer investigar este período aqui no Rio de Janeiro. É só isso que está em jogo. E qual foi a nossa resposta? Nós tivemos uma conversa essa semana na Casa Civil e dissemos que a Comissão Estadual da Verdade quer e vai trabalhar lá na sede da CAAD, onde foi o atentado à bomba da OAB, no 4º andar, onde explodiu a bomba. A nossa ideia, Vitória, é trabalhar lá, nesse local, também com um simbolismo, para mostrar que, sim, a gente hoje vai arregaçar as mangas para isso e não vai ter medo de nenhuma ameaça, de nenhuma bomba, de nenhum telefonema, não em 2013, não depois de tanta luta e de tanto esforço, tanta esperança depositada por tantos companheiros nesse caminho. Então, eu queria dizer isso para vocês, porque é óbvio que a gente não nega, nenhum de nós, os mais jovens, os mais antigos, as pessoas não negam, a gente não nega essa triste memória, esse triste passado, mas a gente precisa hoje transformar isso. Alguns casos de repressão eles se repetem, a gente sabe disso, invisíveis, inverdades, né? E as violações acontecem o tempo todo. Ainda hoje no Rio Grande do Sul tem companheiros, lideranças do Movimento Sem Terra que estão sendo processados pela Lei de Segurança Nacional. Ainda se discute hoje como que a Guarda Nacional, por exemplo, pode ser chamada por um ministro de Estado para garantir que não tenha resistência diante da construção de uma obra. Então, esse tipo de coisa, num Estado democrático, tem que ser inadmissível. E a gente tem que fortalecer o nosso cotidiano, a nossa luta contra isso. Quando a gente para pensar em investigar terrorismos de Estado, que foi terrorismo de Estado, que aconteceu no Brasil a partir de 1964 e antes do golpe, foi terrorismo de Estado. A gente, sem dúvida alguma, está assustando aqueles agentes do Estado que hoje ainda estão ao nosso lado, estão perto, próximos a nós, que executam moradores de rua, que prendem as pessoas porque são pobres, porque são negras, que entram em favelas de forma truculenta, que destroem a vida, sonhos de quem não tem condições econômicas, por causa da sua raça, por causa da sua cor, por causa da sua orientação sexual. Tudo isso é porque está se mexendo com esses mesmos de ontem, que continuam muitas vezes sendo os mesmos de hoje, responsáveis pelas violações. Só quem comete violação de direitos humanos, no termo grave de violações de direitos humanos, é o Estado. São agentes do Estado que cometem violações de direitos humanos. O particular não comete violações de direitos humanos. É óbvio que há disputa, que forças que estão puxando de forma contrária para o trabalho que está sendo feito hoje em relação aos direitos humanos, mas a gente tem que se somar e enfrentar essas forças contrárias, essas pessoas que não querem que esse trabalho dê certo. Além disso, eu acredito mesmo que recentemente essa luta por direitos humanos que tem sido feita, semana passada foi aprovada no Congresso Nacional, vocês acompanharam isso, o Sistema Nacional de Prevenção e Enfrentamento e Combate à Tortura, uma lei que está desde 2001, projeto do Executivo, que permite que uma equipe de peritos independentes entre a qualquer tempo, em qualquer instituição, hospital psiquiátrico, presídio, cumprimento de medida socioeducativa de adolescentes, peritos independentes, sem avisar antes, sem permitir que a sujeira seja varrida para debaixo do tapete. Isso é muito novo e isso é um passo histórico na história do país. A gente tem que valorizar uma iniciativa como essa, porque há muito tempo a ONU e vários mecanismos internacionais têm dito que o Brasil precisava ter um mecanismo nacional
para enfrentar a tortura. Essa mesma tortura que fez com que tantos companheiros que vocês conheceram, que vocês conviveram, foram vítimas dessas mesmas torturas, desse mesmo tipo de prática. Geralmente a gente pensa que quando a gente está lutando por direitos humanos, né, a gente é capaz de criticar e ter força, mas a gente precisa que o público, que a sociedade também esteja ao nosso lado e trabalhe junto conosco. A gente precisa sensibilizar mais pessoas, trazer mais pessoas para esse debate. Não é fácil. Não é fácil mobilizar, não é fácil agregar. A semana passada, né, eu cheguei no final, eu estava numa outra atividade, mas teve entrega da medalha Chico Mendes aqui na PI também, que lutou o auditório, quero parabenizar também o doutor Nunca Mais por isso. Então essas coisas, assim, quando a gente pensa que o trabalho de uma comissão da verdade é esclarecer mortes, circunstâncias, autoria, o ano passado, por mais óbvio que tenha sido, teve uma resolução da Comissão Nacional da Verdade que dizia que o único lado que seria investigado seriam os lados dos agentes do Estado. Algumas pessoas se questionaram, teve muita crítica também a essa resolução. Eu acho que nem precisaria, porque para mim é óbvio que violações de direitos humanos são cometidas por agentes do Estado, mas foi bom ter dito isso. Porque esses dois lados, que alguns teimam usar essa expressão, se existem dois lados, não são dois lados nesse sentido. Militares também foram perseguidos, caçados durante a ditadura. Então a gente poderia se pensar nesse lado. Algumas pessoas que resistiram foram perseguidas até hoje. Por isso a Comissão da Anistia tem tantos processos, tantas famílias que entraram com essas ações, com esse processo da Comissão da Anistia, que querem essa reparação. Então é uma dívida do Estado, o Estado tem que pagar por isso. Hoje para mim foi muito simbólico ver a Yara lá no cemitério de Iaúna, porque assim, isso é um direito, entendeu? Há quantos anos a Yara luta por esse reconhecimento? Há quantos anos ela reuniu provas, papéis, fotos, para que hoje a Secretaria de Direitos Humanos, a Comissão Especial, pela primeira vez, um pedido de um familiar, para que o Estado faça a exumação do corpo do irmão dela e diga, é ou não é o Alex Xavier? E se é o Alex Xavier, aquele crime de ocultação de cadáver foi esclarecido, mas foi esclarecido e o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Isso está sendo assumido, mas muitas outras pessoas têm que se engajar nessa luta, nesse tipo de causa. São muitas Iaras, são inúmeras, são muitas vitórias. Ainda bem que essa luta ela não apagou, que essa chama não apagou ao longo desses anos, que familiares decidiram ingressar com uma ação contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, possibilitaram que o Brasil recebesse uma condenação que inclusive impulsionou políticas públicas, que de certa forma também ajudou para que esse debate sobre a Comissão da Verdade, sobre anistia, sobre reparação, sobre reconhecimento de Estado tomasse as ruas. Hoje a gente vê nos jornais notícias sobre ditadura, sobre enfrentar essas questões que nós não víamos, era impensável talvez há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, mesmo na democracia. E cada vez mais a gente está vendo isso. E a gente deve isso, a minha geração, a nossa geração deve isso a vocês. Nós não vivenciamos isso. Eu ingressei na escola eu nasci em 76, eu entrei na escola em 83. Então assim, quando eu comecei a estudar, a ditadura estava acabando. Então eu não vivenciei isso. Mas isso não me permite não me envolver com isso. E é por isso que a gente se envolve, é por isso que a gente estuda, acredita. E se não fosse a geração que lutou por isso, nós não estaríamos aqui. E aí tem algumas coisas, eu não vou me estender muito. A Vitória também falou que vai ter que sair, né? A Vitória não vai poder ficar até muito tarde, depois tem o livro dela, então a gente vai dividir o tempo aqui. Tem uma frase do movimento negro, eu até escrevi aqui para não esquecer, que fala assim: contra um passado de negação, um presente vívido de afirmação. É isso, a gente tem que todo dia levantar de manhã e sair às ruas e lutar e conversar com os amigos, porque não é fácil, não tem espaço para isso. Nós não temos essa tradição. Esse auditório aqui tem muitas pessoas, independente do número de pessoas, cada vez mais a gente tem que reunir outras pessoas, chamar mais amigos, mais companheiros para essa luta. A gente vive um passado, estamos lutando hoje no presente.
É a primeira vez, do ponto de vista histórico, que uma narrativa histórica vai ser chancelada pelo Estado. Esse é o trabalho da Comissão da Verdade, para além do que já foi feito pela Comissão Especial e pela Comissão de Anistia. Então isso também é importante, a gente não pode perder esse horizonte. E eu diria assim, no movimento feminista também, tem uma frase que fala que os machistas, né, eles têm que se cuidar porque as mulheres estão se libertando. E eu quero acreditar, e eu acredito nisso, e é por isso que eu trabalho todos os dias, todos nós que nos envolvemos com essa causa, é que esses ditadores também têm que se cuidar. Porque embora não pareça, embora não seja isso que muitas vezes aparece noticiado pela imprensa, a mesma imprensa que acobertou, que financiou, embora não pareça, esses ditadores também têm que se cuidar, porque nós estamos muito firmes, com passos muito firmes, para defender a liberdade. Então, se o movimento feminista avisa os machistas para se cuidarem, nós avisamos aos ditadores que se cuidem, porque não tem mais volta. Esse processo de abertura do país, de busca da verdade, de esclarecer esses atos, isso está tomando a consciência das pessoas, a consciência de uma juventude, de uma nova geração, que vai dar continuidade a essa luta iniciada por muitos de vocês que estão aqui. Acreditem nisso, tenham esperança nisso, e é isso que nos move, essa esperança de acreditar de fato nessa justiça. E nós não temos medo algum. Esses atentados, essas denúncias, essas intimidações que foram feitas, inclusive a presidente da OAB, ex-presidente, né, hoje que preside a Comissão Estadual da Verdade, nós estamos muito ligados nisso. A sociedade está lutando por memória, por justiça, e todo esse trabalho, até aqui, esse trabalho que começou lá em 1980, com familiares reunidos, mesmo antes da anistia, que ingressaram com ações na Justiça Federal, ações da Comissão Interamericana, algumas ações até do Ministério Público. Todo esse trabalho ao longo desses anos é porque essas pessoas queriam responsabilizar, obviamente, mas, sobretudo, queriam que a sociedade conhecesse isso, soubesse o que aconteceu. Porque somente sabendo o que aconteceu, da forma que aconteceu, a gente não pode achar que as pessoas sabem a forma que aconteceu, porque muita gente não sabe. É só conhecendo essa forma, é só conhecendo quem foram os autores dessas violações, que a gente pode, de fato, de verdade, garantir que isso não aconteça mais no nosso país. Eu encerro por aqui. Muito obrigada. Tem todos os torturadores, os civis que apoiam a ditadura militar, a TV Globo, os torturadores, tem que botar na cadeia como foi feito na Argentina. Bom, eu queria anunciar a presença do Maurício aqui, presidente da MEI. Eu conheci o incentivador aqui do funcionamento da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa em Direitos Humanos. E tem sempre dado todo o apoio, enfim, é o responsável também por esse seminário de direitos humanos. E também a Margarida Cruzou, da ONU. Queria aproveitar antes de passar a palavra para a Vitória, lembrar que no dia 26, a Júlia quer anunciar aqui, vai haver um ato por uma nova lei de comunicação, que a questão democrática passa também pelo debate da nova lei de comunicação, que não é uma questão só de jornalismo, é uma questão que afeta a toda a sociedade brasileira. Então, no dia 26, aqui no Rio, em vários estados brasileiros, várias cidades vão ser promovidos atos para pacificar essa questão. Aqui será uma praça 15, dia 26 e 16 de Vitória, esquetes, discursos, para popularizar essa relação que esse debate é de toda a sociedade brasileira. Como foi na Argentina, como está sendo em outros países da América Latina. Vitória. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao companheiro Mário Augusto Jacob-Skid pelo convite. Aproveitar, cumprimentar os membros da mesa, a Nadine,
Modesto da Silveira e Martião Mata, companheiro do Grupo Tortura Nunca Mais, entidade da FEDEFAM, né? Nós somos associados à Federação Latino-Americana de Familiares de Desaparecidos e de Presos de toda a América Latina. Aproveitar ao Maurício Azedo, em especial, por ter nos cedido espaço no dia 1º de abril para aquela belíssima comemoração da entrega da medalha Chico Mendes de Resistência. Compareceram mais de 400 pessoas. Então, a gente fica muito feliz por Tortura Nunca Mais, uma entidade com movimento social, mulheres, mães de presos políticos, mulheres universitárias, operárias, cresceu de uma maneira que foram fundados os CBAs, Comitê Brasileiro pela Anistia, em vários estados do Brasil, que passaram a lutar por uma anistia ampla, geral e restrita. Dizem que a esquerda sentou à mesa com os militares e teve uma conciliação. Isso não eu confortou, porque eu estava em São José da Costa Rica, no ano de 2010, na audiência da Corte, que todos nós respeitamos. Ele disse o seguinte: nunca a verdade da justiça. Mas a luta era por isso. Queríamos conhecer a verdade do país, mas os mortos e desaparecidos políticos não foram e até hoje ainda não são anistiados. E nós que somos familiares dessas pessoas, porque receberam um atestado de óbito. E um atestado de óbito indecente, um atestado de óbito de um T de terroristas. Nossos companheiros que lutavam pela democracia eram chamados de o Luiz Viana também deu grandes apoios logísticos a nós, tivemos isso, foi uma luta enorme. Mas o que é que faz o governo brasileiro em primeiro lugar? Primeiramente, ele repara, ele dá um dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um cala-boca. Vamos calar a boca dessas famílias, vamos dar um dinheirinho para essas pessoas que vivemos aqui. Eu posso falar do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu vivo. A gente vivia de gabinete em gabinete, de deputado estadual, de deputado federal, quando chegava aqui, para pedir uma passagenzinha para ir para Brasília, porque tudo acontece em Brasília, né? E aí, com esse dinheiro, nós íamos para viajar e não precisava ficar pedindo esmola para nenhum deputado, quer estadual, quer federal. Então, aí, indenizou, todo mundo fala, indenização, só se fala em dinheiro nesse país, mas o principal, essa comissão não fez, né? Eram outros componentes, não é de hoje. Não entrava com ações cíveis, os nossos advogados não tinham coragem de entrar com ações penais. As nossas ações foram cíveis. Em 1982, na primeira vara da Justiça Federal de Brasília. Nós estamos em 2003, companheiros, já são 21 anos. Essa ação ainda não foi concluída, essa ação não foi executada. E aí, em 1995, nós recorremos à Comissão Interamericana de Direitos. É um prazer falar diante dessas lideranças, mas é um desprazer não falar diante dos jovens que viriam, pediram um espaço livre para trazer os jovens, o que seria mais importante, mas professores telefonaram na última hora dizendo que não foram liberados. Inclusive a professora Lúcia Nagre diz que ela própria só poderá vir às 16 horas e não às 14 como deveria vir. De qualquer maneira. Público Federal. Pois é. Então, de qualquer maneira, Murilo, Margarida, vocês todos, companheiros de liderança, conhecem bem, mas vamos recordar tudo isso para ver o que é que nós enfrentamos nesses estados terroristas desta etapa da história, mais dos impérios do que nós. E eu estava vendo aqui, olhando, enquanto falava Nadine, falava Vitória, eu até botei certos lembretes aqui. Esta casa é simbólica. Ela foi vítima do terrorismo de Estado. Este banheiro onde vocês podem entrar, ali foi explodido por uma bomba do Estado terrorista. A OAB, a qual a Margarida, eu e outros advogados pertencemos, também explodiu lá uma bomba que matou a secretária Dona Lida. Está impune esse crime.
Goiás também. Em Brasília, enquanto eu estava lá, quase todas, na W3, quase todas, até as bancas de jornais foram explodidas. Bastava exibir um jornal desagradável à ditadura. E o Estado terrorista no Brasil inteiro se rebelou, do Oiapoque ao Chuí, e os outros estados terroristas, como o Paraguai, especialmente Paraguai, Bolívia, do traficante Uruguai, Uruguai, Argentina, dos Videlas terroristas, o Chile, dos Pinochets e todos os demais Hitlers combinados. E aqui certamente o Martim vai falar da Condor, da Operação Condor, e poderíamos falar das operações pré-Condors que nós também presenciamos e participamos, e até da Condor, dos Condors que continuam voando para ver onde é possível meter a garra. Não, Condor sigue volando, verdade? Continua voando para ver onde meter as garras no futuro, e nós tentando ver se, iluminando esses caminhos aí, a gente do passado, luzes do passado, do presente, projetando fatos no futuro, para evitar que estas coisas se repitam. Sou o vereador da próxima Direito Humano todo, e agora nós vamos ouvir antes do nosso Martim Almada, Prêmio Nobel da Paz Alternativo de 2012, descobridor dos arquivos. Tem arquivo, né, da Operação Condor, 3 toneladas, e um lutador social, né, e que enfrentou a ditadura do Stroessner, que o considerou terrorista intelectual, né, assim, né, terrorista intelectual. E numa ditadura do general Alfredo Stroessner, que tinha muito vivo do Brasil, inclusive que já caiu até no esquecimento, o general João Batista Figueiredo, que foi chefe do Serviço Nacional de Informação, o presidente de fato da República do Brasil, né, ditadura general do plantão, ele serviu na Embaixada Brasileira em Assunção na década de 50 e tornou-se íntimo amigo do general Stroessner. Isso demonstra que os extremos se encontram, né? João Batista Figueiredo e Stroessner, que acabou morrendo aqui, está enterrado em Brasília, enfim. É uma ditadura que se esgotou agora, e nesse momento o Paraguai vive um retrocesso político, depois do golpe parlamentar derrubou Fernando Lula, e mesmo assim o Paraguai, em 2004, criou a sua comissão do plenário. Ele conseguiu. Agora, mais do que a gente aqui lembrar esses fatos, o nosso Martim Almada foi o Irineu Robson, que é antes que o início do. Para passar aqui um DVD sobre como é que ele chegou. Aí está de cumpleaños, está cumpliendo 105 años. Eso es muy importante. Pienso que en América Latina o en el mundo, la única institución que tiene 105 años ahí. Entonces, un fuerte aplauso por este feliz cumpleaños. Bueno, ahora vamos a entrar en la historia del pasado, reciente. Vamos a ver cómo hemos descubierto los archivos del Condor. Este trabajo nos llevó 15 años de investigación. 15 años de investigación.
Y la embajada americana en Asunción está queriendo presentar a un represor como el descubridor, y no yo. Le traje esto para mostrarle que el 22 de diciembre de 1992 encontramos 3 toneladas de documentos de la Operación Cóndor. 3 toneladas. Y esto llevó 15 años de investigación. Mario Augusto Jacobin, así se dice, ¿verdad? Jacobin, director de Libertad de Prensa y Derechos Humanos, que me invitó para esta charla, ¿verdad? Me dice que tengo 15 minutos para hablar. Yo pido 16 minutos. 16 minutos más le pido. Problema técnico. Problema técnico. Sí, sí, muy bien. Bueno, mientras arregla el problema técnico, yo quiero hacer una pregunta. Yo pienso que tiene que ser una relación interactiva. Una relación interactiva. Yo quiero hacerle a ustedes 2 preguntas. Ayer he visto en la prensa del Río de Janeiro que una fotografía que Capriles de Venezuela tenía mucha gente, mucho público. Capriles. Bueno, entonces aparece la fotografía de Capriles con mucha gente y abajo dice, pero la encuesta dice que va a ganar Maduro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la prensa del Río de Janeiro presenta a Capriles con mucha gente y abajo le dice que va a ganar Maduro? Primera pregunta a ustedes. La segunda pregunta, hoy he visto en la prensa que el Papa Francisco I dice que lamenta mucho la muerte de Madame Thatcher de Inglaterra, ¿verdad? Ultra-reacionário. Y entonces dice que el Papa dice en la prensa que ella fue una defensora de la prensa libre. Pero según los archivos del Congo, ella fue la que inició el control y manipulación de los medios de comunicación. Yo le pregunto a los periodistas quién tiene razón en el primer y en el segundo caso. Bueno, parece que la máquina no funciona, no funciona la tecnología. Yo voy a hablar a ustedes de la Operación Cóndor. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Tuvimos una reunión que provocó nuestro querido amigo Modesto y estaban amigos brasileños con nosotros y yo le pregunto a él, ¿qué es para usted el Cóndor? Y me dice este médico amigo de Modesto, el Cóndor es una bomba atómica que cayó sobre Brasil en el 64 y tuvo sus consecuencias en toda América Latina. Yo estoy totalmente de acuerdo con este médico brasileño que en el 64 cayó una bomba atómica sobre Brasil. ¿Por qué? Porque el Cóndor fue un pacto militar entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, que dejó más de 100.000 víctimas
fatales. Genocídio. Más, ¿quiénes fueron las víctimas del Congo? Primero fueron dirigentes sindicales. El 50% fueron dirigentes sindicales. Después, estudiantes, profesores, abogados, periodistas que hacían investigación periodística, médicos, abogados, artistas, defensores de la teología de la liberación, intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó del 75 al 85. ¿Quiénes fueron los cerebros de la Operación Cóndor? En primer lugar fue Henry Kissinger, entonces secretario de Estado norteamericano, Criminoso de guerra. criminal de guerra. En segundo lugar, Pinochet, que tenía que limpiar el aparato Estado, la sociedad civil y la sociedad política de comunistas. Y aparece una tercera pata del Congo, de perfil bajo, el general Hugo Banzer, presidente de Bolivia, que tenía que limpiar la Iglesia Católica de la teología de la liberación. Entonces, todos los crímenes contra la Iglesia progresista, sacerdotes, monjas, obispos, religiosos, religiosas, fue obra de la receta Banzer. Yo recuerdo cuando murió Banzer, la jerarquía católica boliviana le hizo un gran acto de despedida cuando murió Banzer. Y un gran homenaje. Yo estaba viendo la televisión y tengo la fuerte sospecha que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, le dio a Banzer el pasaporte para ir al cielo. Pues yo estoy seguro que habrá sido a la vida del infierno, ¿verdad? Bueno, tenemos que hablar mucho del Congo. ¿Y cuándo nació el Congo? Congo tuvo 3 etapas. Primera etapa, el pre-Congo. Jair Crisper dice que el Congo nació en Brasil. Él dice eso. Y yo creo un poco, pero para mí en Brasil cayó la bomba atómica y se expandió. El pre-Congo nació en Brasil después del golpe del 64 y la relación fue bilateral. Brasil con Argentina, Brasil con Uruguay, Brasil con Bolivia, fue bilateral. Y Pinochet en el 75 hizo multilateral. Fue Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Y ahora Cóndor sigue volando. Ahora Cóndor es global. Es global. Aquí tengo yo a la vista un documento donde Pinochet le invita a Paraguay a ser parte del Congo. Y después tengo la lista aquí, el documento que Pinochet dice el fundamento por qué se crea la Operación Congo. Dice Pinochet que es para salvar la civilización occidental y cristiana de las garras del comunismo. En otro pasaje del documento dice, en líneas generales, algo similar
a Interpol de París. O sea, Pinochet lo inventó, pirateó, copió el modelo de Interpol. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Mi portuñol funciona? ¿Sí? Claro. Bueno, me siento muy bien. En otro pasaje dice, Pinochet dice, en el documento que hemos encontrado en la Asunción del 22 de diciembre del 92, hace 20 años, dice: el personal técnico debe tener inmunidad diplomática y estar agregado a su respectiva representación. Eran diplomáticos los agentes de Pinochet, tenían rango diplomático. Bueno, y ustedes sabían que el Cóndor tenía su propio banco. ¿Y quién dirigió ese banco? Un brasileño. Se llama Carlos Barbieri Filho. Carlos Barbieri Filho, un brasileño que fue a Paraguay, se asoció con la represión paraguaya, crea una financiera, un banco del Cóndor. Cuando descubrimos nosotros la operación Cóndor, Carlos Barbieri Filho, que tenía el banco del Cóndor, ellos se ayudaban económicamente, porque el Cóndor tuvo su crisis también. En el 1977, cuando Jimmy Carter retira la CIA del Cóndor, entra la secta Moon. ¿Ustedes conocen lo que es la secta Moon? ¿Conocen, verdad? La secta Moon, la religión coreana, corrupta, militarista, millonaria, ¿verdad? Entra, sale de la CIA, entra esta secta Moon, y eso se decidió en Asunción, y tenía su propio banco, y eso dirigía un brasileño, Carlos Barbieri Filho. Actualmente Carlos Barbieri Filho está viviendo en Miami, entre los cubanos, entre los gusanos cubanos. Sí, le escucho. Carlos Barbieri Filho, el presidente del Banco del Cóndor en Paraguay, cuando descubrimos los archivos, se fuyó, se corrió, ¿cómo se dice? Fuyó a Miami. Ahora está trabajando con Caprile y compañía en Miami. Pero esto no se sabe en Brasil, que había un propio banco. Tampoco aquí el amigo Mario anunció entonces coronel, cuando entonces, ¿cómo lo digo? Jean-Baptiste Figueiredo. Jean-Baptiste Figueiredo era director de una SNI. Bueno, y trabajaba estrechamente con las embajadas, y especialmente con Paraguay. ¿Por qué en Paraguay? ¿Por qué Brasil tanto como Paraguay? Porque era un país aparentemente tranquilo. Aparentemente tranquilo. En Paraguay no había problema. Y Figueiredo, después, cuando militares paraguayos contra la dictadura caían presos, cuando estudiantes caían presos, profesores caían presos, políticos, enviaban a un campo de concentración cerca de Murtinho. ¿Murtinho dónde queda en Brasil? Puerto Murtinho. Mato Grosso. Entonces los paraguayos que se enfugían
al territorio brasileño, Figueiredo tomaba y entregaba a Stroessner. Ese es el trabajo de Figueiredo. Figueiredo trabaja estrechamente con la Operación Cóndor. Y aquí tenemos varios documentos. Le invito yo al compañero Modesto. Él habla muy bien portugués. Vai embora. Larissa Riquelme é a rainha do mundo. Namorou demais que Deus. Cierto. ¿Me quiere ayudar a leer un documento militar brasileño? Un poco difícil para mí. Está difícil até para mim, está muito. Sí. Mas dá para ler. Você quer ler isso? Dá para ler e ver isso que ele está falando. Esto era para tener una idea de cómo se comunicaban el Cóndor. Subversivos. Deixa eu pedir ajuda para uma dessas. 14 subversivos, aí tá BMT, Pablo, Virgínio Cal, Álvaro Gutierrez, Carlos Rafael Pires, Alberto Pérez, Mário Hector Otero Garcia, Santos, Inácio, Abisa, e aí são vários nomes, Alfredo, Mário, Erradone Gutierrez, Álvaro César, Curtini, e segue, vários nomes. Solicitamos, caso sejam encontrados neste estado, detê-los e comunicar com este, aí a sigla, né, da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Um documento datado de 76. Aí depois tem assim, assunto confidencial do SNI, Agência do Rio de Janeiro. Subversivos procurados pelas autoridades uruguaias. Difusão, segunda seção do CNMAR, CIS RJ, tudo RJ, né? Aí tem uma cópia xerox de relação de nomes. Esta agência encaminha o seguinte, do SNI, né, relação de nomes informando que os nominados são subversivos procurados pelas autoridades uruguaias. Aí tem o nome de todos. Posso ler? Não, são os que eu li antes. Isso. Ustedes se dan cuenta cómo se comunicaban ellos, sí. Y sigue la lista, más de 100 personas. A mí me preocupa porque muy pocos brasileños van al archivo de Paraguay a investigar. A mí me preocupa, por ejemplo, el caso de Oliveira Ubaldo Ramos, brasileño, año 72. Aquí aparece que entró preso, detenido, pero no dice qué pasó después con él, dónde fue a parar. Y sigue la lista de muchos brasileños: Gerardo Lima Riveros, Pablo da Silva, Antonio Carlos Rodríguez, Iván Santino da Silva, Luis Antonio Jiménez. Muchos nombres que tenemos que averiguar dónde fue a parar. Alguna vez se dice el documento que fueron liberados. Yo no creo. ¿Fueron asesinados en Paraguay o fueron entregados a Figueiredo? Son las preguntas que yo me hago. Por eso yo estoy muy contento. Estoy muy contento de que se haya creado la Comisión de la Verdad, porque esto nos va a permitir a nosotros dar el primer paso, y les cuento lo que pasó a propósito de este primer paso en Brasil. En Buenos Aires se reunieron hace poco, últimamente, hace más o menos 22 días, un mes. Se reunieron los fiscales de Argentina, Uruguay y Brasil y dieron el paso fundacional para la creación de una red
regional que coordine la investigación de los delitos del Plan Cóndor. Pero esto es una noticia muy alentadora, que los fiscales, porque ¿quiénes tienen que investigar el Cóndor? ¿Es el juez o el fiscal? Son los fiscales que tienen que impulsar esto. Los fiscales son los que tienen que representar a la sociedad, el Ministerio Público. En un encuentro que mantuvieron junto al ex juez Baltasar Garzón, los funcionarios judiciales comenzaron a diagramar una estructura de cooperación jurídica para conformar la contracara de la operación Cóndor. Porque a mí, como descubridor de los archivos del Cóndor, me preocupa que Brasil busque su archivo sin nuestra colaboración. Argentina trabaja también independientemente con metodología de la enseñanza de la educación. Y Paulo Freire era considerado diabólico. En noviembre del 74, regreso, yo era director de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay. Y así fue que el 22 de diciembre del año 92 encontramos 3 toneladas de documentos que nosotros ponemos a disposición de la Comisión de la Verdad de Brasil. Y para terminar, un minuto, ¿verdad? El Cóndor sigue volando. Encontramos un documento secreto militar, año 97. Un coronel paraguayo le dice a un coronel ecuatoriano: aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para que usted elabore la lista de los subversivos de América Latina. Año 97, abril 97. Fuimos a la justicia y pedimos al juez